Covid-19, mais de 300 pessoas já morreram aqui no DF em consequência da doença. Presa. Polícia Federal prende chefe de grupo chamado 300 pelo Brasil. Conscientização, hoje é Dia Mundial de Luta contra a Violência ao Idoso. E ainda, a retomada, feiras livres e populares poderão ser reabertas a partir da próxima quarta-feira. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E a gente começa o jornal com informações atualizadas sobre o coronavírus. O repórter Rodrigo Miranda traz para a gente as últimas novidades, as últimas informações. Olá, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Segundo o último boletim divulgado pelo governo do Distrito Federal, são 23.683 casos confirmados da doença aqui no Distrito Federal. Nas últimas 24 horas, foram 812 casos a mais. Também nas últimas 24 horas, o DF registrou 15 novas mortes por conta da Covid-19, totalizando, então, mais de 300 mortes. São 319 mortes agora aqui na capital do país por conta da doença. 56 casos são considerados graves, 161 são considerados moderados. O número de pessoas recuperadas também segue crescendo, já passou a barreira dos 13 mil, são 13.878 casos aí de pessoas que estão curadas da Covid-19. 79% dos leitos de UTI da rede privada aqui do Distrito Federal de Saúde estão ocupados. E esse número de leitos aí na rede pública de saúde preocupa, viu? Porque o número de leitos ocupados aumentou de forma significativa de sexta para essa segunda-feira. São 65% dos leitos da rede pública ocupados até o momento. O que temos também que Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia seguem como as cidades com maior número de casos confirmados. Quem se destaca nessa lista também aí das cidades é o Gama, que infelizmente passou dos 1.000 casos confirmados, também a cidade do Gama. A gente tem novidades, Renata, porque os representantes de bares e restaurantes do Distrito Federal estiveram reunidos com o governador e chegaram a uma data otimista para a possível reabertura do setor. É dia 25 deste mês a expectativa inicial do governador, juntamente com essas associações, sindicatos da categoria, para que voltem a abrir, mas tudo isso se o cenário ocorrer de uma forma muito boa e dentro de uma expectativa muito positiva também, podemos ter os restaurantes e bares reabertos no dia 25, Renata. Ok, Rodrigo, tomara, né? Tomara que essa situação melhore. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. E olha, logo que a pandemia começou, diversos bancos lançaram medidas para diminuir os impactos da crise do coronavírus na economia. Uma delas era permitir que os clientes deixassem de pagar por até 60 dias a parcela de empréstimos. O problema é que agora, com a retomada desses pagamentos, os bancos estão cobrando juros dessas parcelas que foram adiadas. E muitos clientes dizem que não foram avisados dessa cobrança. Assim que a Caixa Econômica Federal anunciou a possibilidade de pausar os empréstimos, Igor aderiu à opção. Só que chegou a hora de voltar a pagar. E aí veio a surpresa. O valor teve um acréscimo de mais de R$200, que o banco alegou ser dos juros. Mas Igor diz que não foi avisado com antecedência. Eu entendi que a pausa era uma pausa, que aí essas parcelas seriam jogadas lá para o final do contrato. Seriam acrescidas. Se faltavam 24 parcelas, aí elas seriam acrescidas no final. Mas não, eu vou pagar juros e aí eu vou agora ter um novo empréstimo com R$240 a mais na minha parcela, sendo que o salário continua reduzido aí pela metade, a gente está sofrendo todos os impactos da crise. Para essa especialista em direito do consumidor, o banco é obrigado a informar a cobrança de juros, assim como a taxa que seria aplicada durante o período de suspensão. Caso isso não tenha acontecido, a exigência pode ser considerada abusiva e ilegal. Ocorre que, ao ofertar essa suspensão, o banco se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. E, dentre elas, estão a obrigatoriedade da informação e da transparência. Se foi ofertada a suspensão do contrato e não foi dada ao consumidor as informações concretas, claras, sobre as condições dessa suspensão, então houve falha na prestação do serviço, a suspensão, então, violou o direito do consumidor.
De acordo com a Caixa Econômica, o cliente é informado que o contrato não está isento da incidência de juros, seguros e taxas. Segundo o banco, os valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo devedor do contrato. A Caixa ainda informou que mais de 2 milhões de pessoas solicitaram pausa na prestação habitacional, que agora pode ser prorrogada para o prazo de 120 dias. Para aí o descer, quem se sentir lesado deve denunciar a situação. A própria instituição bancária, primeiramente, que está cobrando, a FEBRABAN, a plataforma consumidor.gov, ao PROCON e também ao Judiciário. Porque o princípio da transparência e o princípio da informação, eles foram violados. E aí o Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a isso. Bom consumidor ficar atento, né? E olha, a Polícia Federal prendeu hoje a extremista Sara Fernanda Giromini. Ela usava o codinome Sarah Winter, inspirada numa espiã nazista da Segunda Guerra, e é considerada a organizadora do grupo chamado 300 do Brasil, investigado por praticar atos contra a Constituição. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá, Cláudio, ela foi presa e outras pessoas também foram presas pelo mesmo motivo, é isso? É isso mesmo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a gente. Como você falou, a militante bolsonarista Sara Fernanda Giromini é o nome dela. Ela é conhecida como Sarah Winter, cumpre, então, prisão temporária pelos próximos 5 dias. O Winter e mais 5 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram presos nesta segunda-feira numa operação da Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A determinação veio naquele inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos. Segundo os investigadores, existem indícios aí de que esses recentes protestos aqui em Brasília a favor de intervenção militar, pedindo, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e também do Supremo, estariam sendo financiados. A ativista é uma das líderes daquele grupo chamado de 300 do Brasil. Inclusive, esse grupo estava acampado ali na esplanada dos ministérios e acabou sendo também retirado pela Polícia Militar. Renata. Ok, Cláudio, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você, viu? Boa noite. E a gente vai ver agora uma reportagem que fala, né, sobre essa questão desses 300 pelo Brasil, esse acampamento que foi retirado. E também foi preso um ex-funcionário do governo acusado de gravar vídeos contra autoridades e o Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelo lançamento de fogos de artifício em direção à sede do tribunal neste fim de semana. Sem poder acessar a esplanada, os protestos mudaram de endereço. Carregando faixas contra o Congresso e o Supremo, apoiadores do presidente se reuniram no QG do Exército. Mais cedo, o ministro da Educação se encontrou com um grupo de manifestantes. Sem máscara, Abraham Weintraub repetiu os mesmos termos usados para se referir ao STF na reunião ministerial de 22 de abril. Eu já falei com a minha opinião, o que eu faria com o senhor? Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Por meio de um decreto, o governador do Distrito Federal proibiu qualquer manifestação na esplanada durante 24 horas. Ibanez Rocha determinou o fechamento do local após manifestantes subirem o tom nos últimos protestos. No sábado, o grupo chamado Os 300 do Brasil, que apoia Bolsonaro, tentou invadir áreas restritas do Senado. À noite, um grupo de cerca de 30 manifestantes foi até o Supremo Tribunal Federal e lançou fogos de artifício em direção ao prédio. Olha aí, olha o ângulo dos fogos! Olha aí, seus bandidos! Supremo dos infernos! Este domingo, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de calúnia e injúria. Ex-funcionário do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renan Senna foi detido após divulgar vídeos com ofensas aos ministros do Supremo, ao governador Ibanez Rocha e a parlamentares. Em maio, Renan já havia sido indiciado por injúria pela Polícia Civil, depois de xingar e empurrar enfermeiras que realizavam uma manifestação para homenagear colegas mortos. Pois é, e hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso, dia de sensibilizar a sociedade para o combate às diversas formas de violência. A população idosa do Distrito Federal vem crescendo nos últimos anos. São mais de 300 mil idosos vivendo na capital do país.
o que significa cerca de 10% da população. E nesta segunda é uma data muito especial, já que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública informam que os casos de violência contra idosos aumentaram 508%. Em um ano, foram mais de 1.100 registros. O plano piloto é a região com maior quantidade de casos. Foram 256. Leonardo é psicólogo no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante. Ele destaca que os idosos estão expostos a vários tipos de violência. Nós temos aí a negligência, que é uma das principais formas de violência, a violência física, a violência patrimonial, né, psicológica e emocional, que compromete diretamente a autoestima do idoso. Nós temos aí também a violência patrimonial contra a pessoa idosa. E violências essas que muitas vezes elas são veladas. Para o Leonardo, os números de violência contra pessoas idosas podem diminuir com a realização de campanhas de conscientização e com a participação das pessoas ao denunciarem esse tipo de caso. Primeiramente, campanhas para fortalecimento dos vínculos, campanhas em relação a estar divulgando nas mídias como é que pode ser feito as denúncias, né? Que todo mundo pode sim, percebendo que o seu vizinho, que a pessoa ao lado está sofrendo violência, denunciar. Nós temos aí o Disque 100, temos a Central Judicial do Idoso, existe toda uma rede que pode estar atuando nisso, então garantindo o sigilo das denúncias. No início deste ano, um caso chocou Brasília. Uma idosa foi encontrada dentro de casa desnutrida, sem dentes e com várias feridas pelo corpo. Uma das feridas nas costas deixava o pulmão da mulher à mostra. A filha, responsável por cuidar da idosa, ainda pegava os R$ 3.900 da aposentadoria da mãe. A idosa foi levada ao hospital, mas acabou morrendo. A filha chegou a ser presa, só que foi liberada depois de pagar fiança. Tristeza, né? Crueldade, de partir o coração. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a juíza Monize Marques, do Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal. Ela é coordenadora da Central Judicial do Idoso. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Antes eu gostaria de dizer que a gente vai deixar aqui os contatos da Central Judicial do Idoso na tela, tanto o telefone quanto o e-mail, para que as pessoas possam fazer denúncia. E eu queria começar perguntando para a senhora qual a importância da denúncia das pessoas. Eu acho que ela não me escuta. Tá me escutando? Ah, ok, ótimo. Você chegou a escutar a minha pergunta? Ah, tá. Daqui a pouco a gente retoma o contato. Eu acho que está tendo algum delay. A gente vai tentar organizar esse contato aí para a gente conversar com ela daqui a pouco. E olha, o mês de junho marca oficialmente a chegada da seca e da estiagem aqui no Distrito Federal. E neste período, o número de queimadas aumenta. Ela chegou, a seca. E na Floresta Nacional, ela já deixou rastro na manhã desta segunda-feira com queimada no local. De acordo com a meteorologia, época de estiagem que contribui para os incêndios florestais já começou. Nesse período, é esperado baixos volumes de chuvas, um aumento de temperatura, principalmente na parte da tarde, e também umidades baixas. O Corpo de Bombeiros já está preparado para combater as chamas. Diferente dos anos anteriores, desta vez, os militares não puderam fazer o trabalho educativo por conta do isolamento social, mas todos os outros cuidados necessários para conter o fogo estão sendo tomados. A gente já começou, já deu início, tendo dificuldade nesse ponto, mas todos os materiais e o pessoal que a gente precisava já está em condições para atuação. Hoje, o Distrito Federal possui 5 postos de combate a incêndio dividido por áreas. Cada unidade conta com 8 militares. Por causa da pandemia, uma parte do efetivo do Corpo de Bombeiros teve que ser deslocada para o enfrentamento ao coronavírus. Mas a corporação afirma que isso não vai comprometer a prestação do serviço. O Corpo de Bombeiros já se dividiu e já se adequou para que todas as atividades sejam atendidas corretamente. O capitão afirma que as queimadas este mês já foram menores do que a quantidade registrada no mesmo período do ano passado. A gente no incêndio florestal tem muitas variantes. Uma delas é o clima,
Outra variante é a quantidade de material combustível. Então, isso vai depender de como o clima se comporta e de como a população também se comporta durante o período da seca. Durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, o fogo destruiu uma área equivalente a 16 campos de futebol. Pois é, como a gente viu aí, a seca chegou, né? A umidade pode cair a 25% nesta semana, o que já significa estado de atenção. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O tempo permanece firme na região central do Brasil. Apenas o vento muda sua direção, trazendo um ar mais frio para a região de Brasília e por isso que a temperatura não sobe muito. A terça-feira vai começar com 13 graus na capital do país e à tarde vai fazer 22 graus. Mais para o final da semana, o ar frio perde força e a temperatura volta a subir em todo o estado de Goiás. A seguir, veja como foi o primeiro dia de reabertura da água mineral. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPIASul. São 7h06. Eu espero você. Estamos de volta e nós falávamos aqui que hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. E agora a gente conversa ao vivo com a juíza Monize Marques, do Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal. Ela é coordenadora da Central Judicial do Idoso. Juíza, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Nós falávamos aqui que nós vamos deixar na tela os telefones de contato dessa Central Judicial do Idoso e também o e-mail, porque a denúncia, ela de fato ela é fundamental, doutora? Sim, com certeza, Renata. Como a maioria dos delitos ocorre dentro de casa, sem a participação da comunidade, do próprio idoso em relação a essa sua autonomia, dificilmente o Estado consegue coibir esse tipo de crime. Muitas vezes as pessoas podem não se sentir à vontade, né, de fazer esse tipo de denúncia, seja porque fazem parte ali da família, ou seja porque são vizinhos, às vezes conhecem muito tempo, mas tem que ter o olhar voltado para esse idoso, né, uma pessoa muitas vezes que não tem a capacidade de buscar ajuda, né? Isso, a Central Judicial recebe denúncias presenciais, mas nós temos parceria com o Disque 100, que é um mecanismo de denúncia anônima, em que a pessoa não precisa se identificar e a partir do momento em que a ouvidoria recebe essas informações, elas nos repassam e a gente dá continuidade à investigação, se for o caso. E como é que é o trabalho dessa Central Judicial do Idoso? Nós buscamos um acolhimento ativo em relação às demandas que nos são propostas, de forma a movimentar toda uma rede de proteção ao idoso que se encontra em situação de risco, atuando conjuntamente com o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Doutora, é comum ou pode acontecer de alguma pessoa ligada a esse idoso, algum familiar que esteja cometendo algum tipo de crime, mas não se dá conta, por incrível que pareça, que está fazendo esse crime? Porque quando a gente fala de violência, não é só a violência física, né? Sim, com certeza, Renata. Inclusive, no Distrito Federal, a violência psicológica, ela figura como a principal violência praticada contra a pessoa idosa. E ela consiste nas palavras de humilhação, na questão de deixar a pessoa humilhada, se sentir humilhada, diminuída, sem voz no interior da residência. E ela não deixa marcas visíveis, mas ela deixa o idoso numa condição de vulnerabilidade que permita que ele seja vítima, inclusive, de outras práticas delituosas. Também no Distrito Federal, uma que tem crescido bastante é o abuso financeiro, e o abuso financeiro começa pela violência psicológica. Às vezes, os filhos não se dão conta de que retirar do idoso a sua autonomia é um delito, né? E retira dele a condição dele ser um sujeito de direitos. Sim, e a gente está falando também de algo que envolve muita conscientização, né? Porque a gente está falando de pessoas que dedicaram boa parte da sua vida a cuidar dos filhos, dos netos, e que agora merecem, né, essa retribuição. Sim, com certeza. Nós precisamos levar em consideração que a nossa convivência só será plena se ela for intergeracional. Cada dia que passa, as pessoas estão envelhecendo por mais tempo, estão convivendo por mais tempo com seus netos e às vezes até bisnetos, e a gente precisa se dar conta de que essa convivência intergeracional é o que vai conceder dignidade não só para quem está no fim da vida, mas para quem está começando. E pode receber dessa troca muitas informações que lhe serão úteis durante toda a vida.
Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E olha, a retomada aos poucos, o GDF vem autorizando o funcionamento dos serviços. Hoje, o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, voltou a receber o público. O retorno nesta segunda-feira foi tímido, com poucos frequentadores no Parque Nacional, a Água Mineral. A abertura do espaço vale apenas para a área de trilha. As piscinas vão continuar fechadas. Quem vier se exercitar pelos próximos 30 dias não vai precisar pagar para entrar na unidade de conservação. Antes do fechamento, o ingresso cobrado variava entre R$ 14 e R$ 28. A entrada aqui está sendo controlada. De 8 horas da manhã ao meio-dia, poderão entrar 150 pessoas e de meio-dia às 3 horas da tarde, outros 150 visitantes. É necessário o uso de máscara de proteção e também manter o distanciamento social. E o novo decreto também autoriza a volta das feiras. Com isso, os centros comerciais, como a Feira dos Importados, vão poder reabrir as portas na próxima quarta-feira, mas com restrições. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinou o decreto que estende a autorização para a reabertura de feiras no DF. Pelo novo documento, feiras permanentes, livres, populares e afins estão liberadas para funcionar no dia 17 de junho. Desde abril, as feiras permanentes já tinham sido autorizadas a voltar a funcionar, mas apenas para a venda de alimentos de consumo humano e animal. Agora, com a nova flexibilização, centros comerciais como a Feira dos Importados vão poder abrir as portas a partir da próxima quarta-feira. De acordo com a determinação, esses locais deverão abrir das 9 da manhã às 5 da tarde. Órgãos oficiais de fiscalização do governo e associações legais ficarão responsáveis pela fiscalização. E você vai ver a seguir, Caixa vai pagar parcela do auxílio emergencial para novos cadastrados. Agora você acompanha imagens ao vivo da Estrutural. São 7 horas e 14 minutos, eu vou esperar você. Em Ceilândia, um homem morreu após o incêndio atingir a casa dele. O caso foi na tarde passada, na quadra 19 da cidade. Ayrton Teles Veras, de 38 anos, foi encontrado no banheiro do local. A equipe tentou por cerca de 30 minutos restabelecer os sinais vitais do homem, mas sem sucesso. Era possível ver o estrago causado pelas chamas na casa, que fica na QNP 19. Ainda não há informações sobre a origem do fogo que atingiu a casa acionada. A perícia deve determinar as causas do incêndio que aconteceu na tarde passada. Os bombeiros atenderam a ocorrência com 4 viaturas e 12 militares. Que triste, né? E a Caixa Econômica anunciou que vai pagar a primeira parcela do auxílio emergencial para 4.900.000 novos cadastrados. Os novos beneficiados se inscreveram para ter o auxílio no site ou no aplicativo entre os dias 1º e 26 de maio. O repasse de valores relativos ao benefício vai movimentar mais de 3 bilhões de reais. Amanhã vai receber o dinheiro quem faz aniversário de janeiro a junho. Na quarta-feira, os aniversariantes de julho a dezembro. Com isso, está concluído o pagamento da segunda parcela. O pagamento da terceira parte do auxílio emergencial segue suspenso, exceto para o público que faz parte do programa Bolsa Família. Para esse grupo, os pagamentos começam no dia 17 de junho. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. O auxílio emergencial de R$ 600 é pago a informais, desempregados e famílias mais afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus. E olha, a Polícia Civil daqui do DF voltou com os agendamentos para a emissão das carteiras de identidade. O serviço está sendo realizado nas delegacias e nos postos do Na Hora. As vagas serão disponibilizadas todos os dias em 4 horários diferentes. Para agendar, basta acessar o site agendaserviço.pcdf.df.gov.br. Importante destacar que, apesar da retomada dos serviços, os atendimentos seguem as orientações dos órgãos oficiais de saúde, como o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas. E agora a gente fala da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então participe mandando pra gente um vídeo curto de no máximo 30 segundos dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Visu, que fica
fique em Águas Claras. Mas, claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Participe, anote o nosso WhatsApp 999769204. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Venha em Jornal da Band. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.